Oi, gente. Estou voltando para mais um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje não é aberto ao acaso, porque nós estamos lidando com um ponto que vai ser interpretado no vídeo do Estude Viva, capítulo 11. E é o capítulo 5, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das causas atuais das aflições. Então, eu vou dar uma lida, são dois parágrafos, é o 4 e o 5, e a gente interpreta esse trecho, tá? Então, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo até a origem dos males que nos afligem e verifiquem se na maior parte das vezes não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. A quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando sua má estrela está na sua própria incúria. Os males dessa natureza fornecem seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto o faz pelo seu melhoramento intelectual. Aqui eu termino o parágrafo 4 e já vou comentar algumas coisas, né, que nós estamos vivendo neste momento atual, um grande exemplo dessa incúria, dessa desatenção. E o que acontece? Vamos colocar aí a questão do suposto estupro que o Neymar teria feito na Nájila, né? Que ela alega ter sofrido. Então, se ele hoje deve pensar: meu Deus, por que eu fui cair no canto da sereia, que ficou me mandando fotos, que ficou me mandando vídeos, me tentando sexualmente, né? E ela, a mesma coisa, né? Por que eu fui me oferecer? Por que eu fiquei buscando isso? Porque, na verdade, os dois buscaram a situação em que eles estão passando hoje. Então, fica um culpando o outro, ao invés de cada um assumir sua própria responsabilidade. E como seres egóicos, extremamente egóicos que são, querem a vingança, querem dar o troco um no outro. Então, isso é, para mim, um
caso muito claro do que a gente está vendo aqui, né? Outros casos, por exemplo, de filhos que abandonam os pais, né? E os pais ficam se remoendo. Mas por que esses filhos abandonaram os pais? Qual foi a noção de família que foi dada? Qual foi a noção de altruísmo que foi dada para esses filhos? Claro que existem pessoas de mau caráter, né? Mas geralmente os filhos fazem com seus pais muito daquilo que eles aprenderam quando os pais ensinavam a eles. Então, se os pais, quando novos, rejeitaram seus próprios pais ou seus sogros, né, na frente dos filhos, dizendo: eu não tenho como, eu não posso abrir mão da minha vida, não posso abrir mão do meu trabalho para cuidar da minha mãe ou para cuidar da minha sogra. Os filhos aprenderam isso. Então, quando eles estiverem na situação de ter que cuidar da mãe ou da sogra, vão dizer a mesma coisa. Foi isso que eles aprenderam. Exceto se forem espíritos já de algum quilate moral um pouco superior, capazes de desprendimento, capazes de entrega. Mas, no geral, que é o que está encarnado hoje na Terra, nós todos embrutecidos, o que a gente faz é replicar o que a gente aprendeu. Então, Kardec ele acentua isso com muita propriedade, né? 90% de tudo que a gente passa nessa vida, se a gente for buscar a causa com honestidade, a gente vai dizer para a gente mesmo: meu Deus, para que eu falei? Maldita hora que eu fiz isso, que eu falei aquilo. Se eu tivesse deixado de lado, né, aquela resposta, né? Então, vamos refletir um pouco, né? Um pouco sobre isso. Em vez de ficar culpando terceiros, culpando Deus, culpando a vida, culpando o governo, culpando seja lá o que for, vamos buscar na gente a causa dos males que nos acometem. Isso não significa criminalizar a vítima, ok? Vamos deixar isso bem claro. Existem coisas que você não tem controle sobre elas. Vamos lá. A lei humana é o 5 agora. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode, então, dizer que sofre a consequência do que fez. Então, se você furtou, a lei humana pode te condenar por furto, e aí você, apenado, pode dizer: isso aqui eu estou pagando uma pena porque eu tive essa conduta tipificada no direito penal. Mas a lei não alcança, nem pode alcançar todas as faltas. Incide especialmente sobre aquelas que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam aqueles que as cometem. Entre aspas, né? Porque aqui nós temos leis que alcançam as pessoas que cometem, tipo a lei contra a droga, né? A pessoa quer se drogar, que se drogue, né? Mas não, aqui existe uma perseguição ao tráfico, a quem se droga, que causa muito mais dano à sociedade do que se largasse essas pessoas se drogando por conta própria. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio no caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Eu não gosto dessa linguagem. Eu acho que isso aí, a tradução que foi feita é de alguém muito ligado às raízes da Igreja Católica Romana da Idade Média, né? Porque, na verdade, o que a Falange dos Espíritos da Verdade fala é sobre responsabilidade, não culpa, sobre lição de vida, não pecado, certo? Erros e arrependimento, mas não remorso e culpa, certo? Então, não há nada que você faça contra a lei divina que não seja depois cobrada pela sua própria consciência. Por quê? Porque a lei divina está dentro da nossa consciência. É ela que nos acusa. Então, não é Deus, que Deus não é um ser
Ele é algo, é uma força inteligente, é uma causa primária. Mas ele não é um ser que fica lá anotando, você pensou isso, hein? Você falou aquilo. Não. Tudo que a gente faz, que a gente fala, que a gente age, que a gente pensa, está gravado na nossa própria consciência. E a nossa memória alcança um patamar mais pleno quando a gente desencarna, porque a gente se livra das limitações do cérebro humano. E aí você passa a ter uma nova consciência sobre tudo aquilo que você fez e tudo aquilo que você causou. E se a gente fosse ter que pagar ceitil por ceitil, como dizem, a gente realmente jamais conseguiria. Então, temos que lembrar da parábola que Jesus diz, daquele devedor que, em vez de te cobrar a dívida inteira, ele te pede 1/10 daquela dívida agora, né? Então, quando você encarna, você cumpre um programa de trabalho que não é nem 1% daquilo que você deve. E assim mesmo a gente fica reclamando, fazendo chorumela. Não há como pagar em uma encarnação, em 10 encarnações. É infinita a nossa dívida com a lei. Ela é impagável. Por isso, tem muito realmente da graça divina no perdão, porque interessa a Deus, às forças evolutivas, que você evolua, não que você fique pagando. Por isso, esse ponto ele está ligado à duração das penas no Livro dos Espíritos, no estudo do Estude Viva, né? E ele diz o seguinte: a pena vai durar até que você mude. Então, no momento que você se conscientiza e você muda, você não tem mais que ficar espiando, a não ser que a sua própria consciência te obrigue a colocar de volta aquilo que você tirou da lei. Vou dar um exemplo bem claro, eu acabei de ler novamente Paulo Estevam. Quando Jesus aparece para Paulo nas portas de Damasco, Paulo tinha feito atrocidades, achando que estava protegendo a divindade, né? Protegendo Deus e perseguindo os cristãos, achando que eles estavam conspurcando, né, a lei de Moisés. Quando Jesus aparece para ele, ele não fica assim, mas eu pequei, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ou Jesus fica, meu Deus do céu, você tem que pagar todos os pecados. Não! Jesus pergunta, por que você me persegue? Ele chama Paulo na razão. E Paulo vê, através da evidência dele, que aquele ser era divino. E que era em nome de proteger aquele ser, ele estava acabando com todos os seguidores daquele ser. Aquilo é uma consciência. No momento que ele se conscientiza disso, ele só faz o seguinte: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não vai elencar. Obviamente, no livro, no Paulo Estevam, ele tem os seus remorsos. Ele sabe, nos momentos que ele está sofrendo flagelos, que aquilo não é nada diante de tanto sofrimento que ele causou, que ele só está recebendo de volta os efeitos de um movimento de perseguição aos cristãos que ele mesmo deu início. Essa consciência não significa você dizer, eu sou um pecador e eu mereço sofrer. Não. É você ter consciência de que nenhum sofrimento te vem à toa. Né? Existem lições que devem ser aprendidas e existem erros que devem ser reparados. Né? Se você ceifou uma vida, através de você, aquela vida deverá vir novamente. Né? Então é aí. Para terminar aqui, vamos prosseguir aqui que eu não gosto dessa maneira como ele coloca. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Não, o homem sempre sofre as consequências daqueles erros que ele praticou. Eu acho que fica melhor assim a tradução. Essa é a minha opinião, né? Quem sou eu na fila do pão, mas é assim que eu entendo o amor de Deus, né? Quando Jesus chama ele de pai e não de juiz, né? E é assim que eu entendo o Novo Testamento e, inclusive, todos os ensinamentos da Falange do Espírito da Verdade. Os sofrimentos que decorrem do pecado, ou seja, dos erros,
são uma advertência de que ele procedeu mal. Dão a ele experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal. Vejam que são lições. Ele está aprendendo, ele está ganhando experiência, aprendendo a discernir o bem do mal, né? Aprende a necessidade de se melhorar a fim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que ele se emendasse. Ou seja, se ele não fosse colocado na situação de consequência dos seus atos, ou seja, se ele não fosse colocado nas sandálias das pessoas com quem ele fez sofrer, que ele prejudicou, ele jamais entenderia o potencial de dor que ele causou. Então, só ele sofrendo aquela dor, ele vai perceber o que ele fez com o outro e vai aprender que aquela atitude é violadora da lei divina. Algumas vezes, porém, confiante na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. Olha, eu acho que tem muita gente confiante na impunidade retardando o seu adiantamento, né? Por mais que sofra. Algumas vezes, porém, a experiência chega um pouco tarde. Quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e o mal é irremediável, o homem põe-se a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que eu sei agora, quantos passos em falso teria evitado? Ora, Deus não seria injusto de cobrar de você, meu senhor, né, meu senhor idoso, que você agisse com a sabedoria que você tem agora, quando você não a tinha. Essa compreensão Deus já tem de você assim que ele te criou. Ele já sabe onde você vai chegar e tudo. Então, isso não será cobrado. Quem é que está te fazendo essa cobrança? É a sua própria consciência. Nossa, quando eu agi assim, poxa vida, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria agido. Isso é uma troca de você consigo mesmo, né? Agora que eu já sei, não vou mais errar. Vá e não peques mais. Era isso que Jesus dizia. Conscientizou que errou? Tá? Eu não vou te condenar. Vá e não peques mais. Não foi isso que ele disse para a adúltera? É isso que a gente tem que começar a fazer conosco. Perdoar-nos, dizer, agora que eu aprendi a lição, vou e não peco mais. E não vai errar mais. Se você assimilou a lição, você não erra mais naquilo. Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diversa. Há controvérsias, porque nós como recomeçamos e se tivermos tudo de novo, talvez recalcitremos. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha toda uma fortuna, tempo e tudo, e queimou aquilo em drogas, sexo e rock and roll, né? Aí, de repente, ela se vê dura, sem um tostão e doente, dependendo dos outros. Ela pode dizer isso, se eu tivesse que recomeçar, eu faria tudo de maneira inversa. Aí, digamos que Deus é piedade, devolve a ele a saúde, o dinheiro e o tempo. Ele vai fazer tudo exatamente de novo. Por quê? Porque não amadureceu, ele não aprendeu ainda. Não houve o tempo da maturação do desperdício que foi daquela vida. Então, no entanto, não há mais tempo. Como um operário preguiçoso que diz, perdi meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. Mas, assim como para o operário, o sol se levanta no dia seguinte, dando início a uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, ele termina com uma mensagem de esperança, não é? O que, na verdade, nada impede que você, mesmo na senectude, né? Eu, por exemplo, quando eu olho para a minha vida, digo, nossa, quanta coisa eu fiz de errado. Aí você chegar, olhar para você e dizer, a partir de agora eu não estou mais afim de errar, eu quero ver se eu resgato o pouco que me resta ainda dessa encarnação. E tenta, porque não vai conseguir passar mais anos sem errar nada, né? A gente tem muitos automatismos aí que a gente precisa trabalhar. Mas o bom espírito, ele não se reconhece pela perfeição dele, mas pelo esforço na mudança, não é isso que Kardec fala? Então, a doutrina espírita nos ensina isso. Faça o esforço que você puder na tentativa de melhorar suas más tendências. Enquanto você estiver aqui, não perca tempo
dando aso a essas más tendências. Você vai errar, você cai em si, você diz, eu errei, mas amanhã eu vou tentar novamente. E assim vai até que aquele momento você não erre mais. Ok? Eu vou subir esse vídeo e não deixem de assistir o que tem a ver com isso, que é o Espírito da Verdade, falando sobre este ponto. É uma mensagem lindíssima de André Luiz, que depois eu vou botar aqui no card para vocês acessarem. Chama-se Lições do Momento, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima.